Namastê! Bem-vindos a esse vídeo do canal Yoga Mudra. Eu sou a Raissa Zokal. Hoje quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o processo do despertar, né? Esse caminho do despertar que é fantasiado por muitas pessoas, né? É engraçado, mas muita gente começa a colocar a gente num pedestal, né? Pessoas que compartilham coisas de autoconhecimento, como se a gente não fosse passível de erros, a gente fosse só luz, né? E o que eu quero mostrar para vocês é um pouco esse outro lado, né? Que é um processo muitas vezes doloroso, não é absolutamente linear, ele é completamente cíclico e ele é repleto, obviamente, né? De altos e baixos, de quedas e ascensões, de sombra e de luz. E é como mesmo uma montanha-russa, né? Às vezes a gente está bem, às vezes a gente acessa coisas um pouco mais obscuras, né? E isso é muito natural, né? Porque isso faz parte do ser humano e todo mundo está num processo evolutivo. Claro que cada pessoa está em um nível de consciência, né? Mas existe até uma máxima, quanto maior a luz, maior a sombra. Então, quanto mais a gente se aproxima da luz, quanto mais a gente entra num espaço de autoconhecimento, mais a gente conhece também a nossa pior parte, mais a gente conhece tudo aquilo que está um pouco escondido e mais a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava antes, né? E isso remete à autorresponsabilidade, né? A julgamento, a sombras, de tudo aquilo que acontece no nosso espaço interno, né? Nesse processo evolutivo. Então, não é porque a gente cultiva mais positividade que a gente não tem pensamento negativo, não é porque a gente busca o equilíbrio nas nossas atitudes que a gente não reage mais com raiva às coisas, né? Não é porque a gente medita que a gente não julga mais o outro. Então, assim, as emoções e as reações, elas são naturais de qualquer ser humano, né? E a gente vai lidando com isso aos poucos, gradativamente, e no nosso processo, na nossa história. Não adianta também a gente se comparar com o outro, né? É muito legal que você vai percebendo, né? Quanto mais você vai praticando meditação, ou quanto mais você faz curso, ou você lê algum livro, né? Uma leitura que conecta, que te faz perceber coisas que você não percebia ainda, que você não tinha consciência. Então você vai percebendo mesmo que esse caminho é infinito, né? Não, é sem volta e é infinito. Então a gente, quando entra no autoconhecimento, geralmente as pessoas vão fazendo vários cursos, né? Vão continuando, porque você percebe quanta coisa, né? Quanto mais a gente sabe que não sabe. Quanta coisa existe que você não tinha nem conhecimento. E da mesma forma que existe esse conhecimento infinito no exterior, existe uma sabedoria infinita no nosso interior. Então a gente precisa sempre dar esses mergulhos dentro de nós. Não só assimilar esses conhecimentos, mas principalmente mergulhar no nosso espaço interno e permitir que o conhecimento se transforme em sabedoria, né? Então que a gente passe de um nível intelectual e racional para um nível mais profundo e experiencial. Então a gente precisa realmente ter as experiências, ter as sensações e é nesse nível que a gente pode realmente transformar as coisas dentro de nós mesmos. Então isso é uma coisa que eu sentia muito de compartilhar com vocês, né? Porque eu já tenho percebido em base aos comentários e pelo fato da gente compartilhar coisas muito positivas, né? Isso não quer dizer que a gente não passe por coisas muito negativas, né? Que a gente não tenha desafios, mas que bom que a gente está espalhando coisa positiva, né? Positividade, porque o mundo já está repleto de negatividade. Só que os desafios, as negatividades, as dores e todos os processos existem para todas as pessoas, né? Ninguém é diferente de ninguém, a gente só tem níveis de consciência eventualmente diferentes, né? Histórias diferentes, mas a gente está aqui igualmente para experienciar e para evoluir. Uma outra coisa que eu convido vocês, né, nesse processo de despertar que com certeza vocês já começaram, por isso vocês estão aqui, é realmente assim, ter comprometimento e ter disciplina na sua prática diária. Né? Mesmo que seja uma respirada, você não precisa, não é todo dia que eu medito muito, tem dia que eu não consigo praticar. Então, assim, é um momento de conexão dentro da sua possibilidade, aquilo que você pode. Então, o que você pode fazer hoje? Né? Existe sempre aquele caminho entre o seu esforço e o seu conforto, aquele ponto de equilíbrio. Né? Você vai se esforçar
com aquilo que você se comprometeu, com o seu hábito que você está criando para se fortalecer, né, na sua experiência evolutiva. Mas você também tem que cuidar para você não se cobrar muito. Então não tem importância se um dia você só deu uma respirada, né? Não quer dizer que você vai sempre conseguir meditar todos os dias bastante tempo ou praticar o seu yoga todos os dias. Então tenha calma, né? Amorosidade no seu processo e não se cobre muito, né? É natural do ser humano, eu me cobro bastante. Então assim, a cobrança e esse sentimento de culpa, elas só prejudicam o nosso processo, né? Então isso na sua vida de forma geral, não só na sua prática diária, mas em tudo aquilo que você faz, seja no seu trabalho, seja com seus amigos, para de se cobrar, dê o seu melhor, é aquilo, então é suficiente, né? E tem um dia também que se você precisar, simplesmente porque você não quer, não está afim, né? Não importa, se respeita, escuta o seu corpo. Nesse processo de despertar, outra coisa essencial é que você se escute. Escute o seu corpo, escute a sua sabedoria interna, pergunte para a sua sabedoria interna, né? A gente tem as respostas, só que muitas vezes a gente nem mesmo pergunta e outras tantas a gente não quer escutar, né? A gente não se abre para as sutilezas, para as pequenas mensagens. Então esteja atento no seu corpo, os sinais que ele te manda, as mensagens que a sua intuição te dá, né? E realmente se permita experienciar um processo evolutivo de disciplina e de prática e de comprometimento dentro de um espaço de equilíbrio entre o seu esforço e o seu conforto, né? Sem muita cobrança, sem culpa. Aquilo que você pode é o suficiente, permitindo que apenas um momento de conexão faça parte do seu dia e que você possa, aos poucos e gradativamente, fazer aquilo que você pode para aprofundar e fortalecer a sua prática, né, e a sua própria evolução. É muito importante que você, assumindo esse comprometimento, né, da sua prática, criando o seu hábito, você mantenha isso sempre com essa flexibilidade, né, inclusive é isso que eu compartilhei no meu curso, eu deixei bem aberto assim para que as pessoas, existe um cronograma prático, né, e uma sugestão que as meditações sejam feitas em determinados ciclos, de 9 a 27 dias, mas em contrapartida, eu deixei livre para que a pessoa realmente, em um dia muito corrido, tenha afirmações para o despertar, ou mesmo as afirmações de comprometimento e disciplina. Então, muito mais do que escutar e seguir o que um curso ou uma técnica propõe, você precisa escutar e seguir o seu coração, o seu corpo, aquilo que você precisa naquele momento, né? Só você mesmo sabe aquilo que você realmente precisa. E sempre naquele espaço de muita sinceridade e honestidade, né? Não com aquele auto-engano. Você realmente sabe, quando você está se auto-enganando, no fundo, se você para analisar, você sabe. Então encontra esse equilíbrio entre aquilo que você pode, aquilo que é o seu melhor, aquilo que é o seu esforço, mas não deixa de ter o seu conforto, sempre encontrando a sua possibilidade dentro das inúmeras oportunidades que você tem para se desenvolver, né? Seja pessoalmente, emocionalmente e espiritualmente. E por isso, nessa prática, dentro dessa flexibilidade toda, procura sempre manter alguma prática que seja para que você crie um hábito 27 dias, né? Existem muitos estudos que inclusive falam de 21 dias, mas 27 dias você aprofunda ainda mais, que você vai tirando aquelas resistências, as primeiras resistências, né, dos primeiros dias, onde você está quebrando paradigmas dentro de você, onde você está saindo da sua zona de conforto, onde você está permitindo uma expansão, né, que comece a emergir. Depois, no segundo, você já está mais naquele ritmo, naquele fluxo e finalmente você permite que aquilo vire um hábito, se torne um hábito e seja natural quando você vai praticamente precisar daquela prática, né? Você precisa se conectar um pouco, você precisa respirar e meditar, você precisa praticar, né? Você precisa ter uma alimentação saudável, você vai percebendo que as coisas que antes eram muito difíceis para você e desafiadoras e chatas muitas vezes, elas se tornam necessárias, né? Aquela coisa da limpeza diária, de escovar o dente, tomar um banho, assim como a meditação, limpar a mente, né? Porque a gente só limpa o corpo. Então, aos poucos e gradativamente você vai ver que nesse processo de despertar, nesse seu caminho passo por passo, você vai ver como as coisas vão estar mais naturais
e você vai precisar mais delas, muito mais do que aquela autoimposição. Vai ser uma necessidade interna que o seu corpo vai pedir, que a sua mente vai adorar e que você vai se beneficiar. Então eu espero que você continue nesse caminho e continue também acompanhando aqui todo o conteúdo que eu compartilho com muito amor e também o meu processo, né? Que estamos todos juntos nessa jornada. Namastê!